Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus. Audi Center Santos. Colorado Concept. Bom Tempo, expresse seu interior. Monetai, alta performance em investimentos. Reliance, agenciamento e serviços portuários. Anchieta Condomínios e Toledo Corretora de Seguros, 41 anos ao seu lado. Olá, tá começando o Auto GP. Siga a gente no Instagram, programa.autogp, e se inscreva no nosso canal no YouTube. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Bora acelerar com a gente! No programa de hoje você vai ver 1000 milhas, contagem regressiva para a prova mais tradicional do automobilismo do país. Para mim, 1000 milhas é a prova mais charmosa do automobilismo brasileiro. 12 horas de desafio. A expectativa do piloto Ney Faustini da equipe Chevrolet Absoluta. Eu acho que nós temos grande chance de ganhar a prova na geral. E o momento velocidade com Tony Vasconcelos. Mais 5 corridas do Campeonato Mundial de Fórmula 1 na retrospectiva 2021. O Auto GP começa falando da prova automobilística mais tradicional do país. A 1000 milhas brasileiras foi criada pelo piloto e empresário Wilson Fittipaldi, conhecido como Barão, pai dos também pilotos Emerson Fittipaldi e Wilson Fittipaldi Jr., e Eloy Goliano, piloto de motocicleta, um dos fundadores da Federação Paulista de Automobilismo e criador do Centauro Motor Clube. Eles fizeram essa prova em 56 com a ideia realmente de movimentar o cenário do automobilismo esportivo brasileiro, que já contava com grandes pilotos, né? Com Ciro Caires, com Chico Landi, enfim, tantos outros que passaram pelas 1000 milhas, né? Birdi Clemente, pilotos históricos, o próprio Emerson, que perdeu uma 1000 milhas histórica, né? Em dupla com o Jean Balder na última volta nos anos 60. É uma história viva do automobilismo brasileiro, tanto é que o troféu, né, das 1000 milhas tem a frase "Glória imortal ao vencedor das 1000 milhas brasileiras", porque essa foi a ideia do Barão desde o início, que fosse marcante, né, essa prova no automobilismo esportivo do Brasil. A edição 2022 das 1000 milhas brasileiras terá largada noturna mais uma vez. Exatamente no primeiro minuto do dia 23, em Interlagos, na capital paulista. A competição foi disputada pela primeira vez em 1956 e não teve nenhuma interrupção até 2009. A retomada aconteceu em 2020 com a participação de cerca de 10 carros no grid e passou a ser chamada de 1000 milhas Chevrolet Absoluta. A prova abre o calendário brasileiro de automobilismo deste ano. Sempre foi uma prova tradicional, vinham carros de diversos lugares do mundo para participar em algumas das edições dela. E ela atualmente é uma prova muito democrática, você tem diversas categorias inscritas, tem cerca de 10 categorias diferentes. A expectativa que a gente tem é que ela já vai estar aberta a público também. Então, com isso, nós vamos ter aí possibilidade do público estar presente, como era no passado, que as pessoas iam, acampavam em Interlagos, ficavam lá, viravam a noite assistindo corrida. A 1000 milhas reúne carros de diversas categorias. Clássicos, importados, protótipos construídos especialmente para a competição.
O anfitrião da prova espera a participação de mais de 40 carros de várias categorias em Interlagos neste ano. Precisa principalmente poupar o equipamento, trazendo esse equipamento até o final, com os pit stops, com a troca de pneus, enfim, é bonito de se ver e também muito difícil de competir. Mesmo que às vezes o piloto não tenha condição de competir pela vitória, ele tem condição de fazer um trabalho bom, de fazer um trabalho importante e com dificuldade sempre, porque esse é o objetivo, né? Que o meio mecânico, o equipamento, os pilotos tenham essa ligação com preservar, né, o equipamento e levá-lo até o final. Apaixonado por velocidade, o ex-piloto santista Hugo Guidini viveu as emoções das 1000 milhas brasileiras. Para mim, 1000 milhas é a prova mais charmosa do automobilismo brasileiro. Mistura vários carros, cilindradas, modelos, piloto que é profissional, de piloto amador, né? É a prova mais legal, eu acho. É diferente de uma corrida curta, né? A 1000 milhas é uma corrida mais de manter uma regularidade. Mas para mim a maior emoção da 1000 milhas foi eu ter corrido com meu pai. Mas você mantém, você corre muitas horas, é muito divertido, é muito gostosa. Guidini disputou as 1000 milhas 4 vezes. Em 2 delas, fez dupla com o pai em Interlagos. Entre as relíquias guardadas às 7 chaves está o capacete usado pelo avô José Guidini nas 1000 milhas em 1956 e 1957. O meu avô participou da primeira e da segunda 1000 milhas. Depois, em 1987 e 88, eu corri em dupla com meu pai. A primeira não foi bem sucedida, a segunda nós chegamos até o final. E aí depois eu fiz mais 2 etapas já não tinha mais meu pai. Meu avô tirou um 9º e um 4º lugar. Eu escutava as histórias do meu avô, porque eu não cheguei a vê-lo correndo. Mas aí, de escutar, você vai gostando. De olhar as fotografias, a mesma coisa. Meu pai tinha corrido de DKV, né? Então, o sonho maior era até do meu pai correr comigo. Eu não tinha essa dimensão, só mais tarde que eu tive. Mas era o sonho do meu pai. Ainda nesta edição do AutoGP, vamos falar mais das 1000 milhas Chevrolet Absoluta 2022. A BMW apresentou um carro camaleão na edição 2022 da CES, Consumer Electronics Show. O conceito iX Flow foi escolhido para estrear uma inovadora pintura. Segundo a montadora alemã, o SUV elétrico muda de cor com base na mesma tecnologia de papel eletrônico usada em leitores digitais de livros. Por enquanto, é possível alternar apenas entre branco, preto e algumas tonalidades de cinza. Mas a tecnologia deve evoluir. A troca é comandada ao simples toque de um botão. O BMW iX Flow não tem previsão de chegar ao mercado, mas a tecnologia para a troca de cor deve chegar em breve às ruas. A Jeep lançou o segundo teaser do novo Renegade, revelando algumas mudanças de design por dentro e por fora. O veículo vai chegar em breve às concessionárias com um novo motor turbo T270 para as versões 4.2 e 4.4. O Renegade 2022 terá nova grade e novos faróis com DRL em movimento com função de seta. No painel central multimídia de 8,4 polegadas, além de novos volante e quadro de instrumentos full digital. A estrela do teaser é da versão Trailhawk, que conta com teto solar e capô com adesivo da versão. A partir de março, os comerciais de carros na França deverão incentivar o uso de transporte público, bicicleta ou caronas.
A lei aprovada pelo governo local vale para anúncios na TV, imprensa, rádio e internet, além de hashtags. As propagandas também deverão incluir a classe de emissão do veículo. No ano passado entrou em vigor na França a lei que proíbe completamente o uso de certos carros nos centros das cidades. O objetivo é reduzir a emissão de poluentes. A seguir, mais um capítulo da retrospectiva da temporada passada da Fórmula 1. E ainda nesta edição vamos falar mais sobre as 1000 milhas brasileiras. Olá, meus amigos, minhas amigas, Momento Velocidade, programa Auto GP chegando, retrospectiva 2021 da Fórmula 1. Vamos falar de mais 5 provas, vamos começar pelo Grande Prêmio da Hungria. Grande Prêmio da Hungria em agosto, 1º de agosto, 11ª corrida do Mundial de Fórmula 1. Largada com pista molhada, a situação complicada, uma confusão e Bottas tocou com Norris. O Norris acabou fazendo junto com o Bottas um strike que envolveu os dois carros da Red Bull. A Ferrari de Leclerc também tocada por Lance Stroll. A confusão, toda a culpa do Valtteri Bottas na largada. E a bandeira vermelha veio depois dessa largada e o Verstappen teve problemas no toque no assoalho do carro, né? E na volta de apresentação após a bandeira vermelha, uma cena inédita na Fórmula 1. O Hamilton sozinho no grid, a pista secou, todos entraram para trocar pneus e o Hamilton largou sozinho. E na saída dos boxes vinha lá o George Russell da Williams e a confusão armada nesse GP da Hungria. Mas como o Russell passou por fora no pit lane, teve que devolver as posições. Já depois o Hamilton teve que parar para os pneus de pista seca, foi para os médios e Esteban Ocon da Alpine assumiu a ponta. Verstappen com problemas no carro, né, teve aquela batida no início, uma corrida de recuperação, passou o Mick Schumacher da Haas, vinha lá de trás do Verstappen. A briga do Ocon em segundo e Vettel em terceiro, o Alonso liderava nessa hora. Os pits já tinham sido realizados pelos ponteiros, né? Tudo indicava a vitória da Alpine, com muita alternância na prova. E aí a briga do ano na Hungria, eleita pelos fãs da Fórmula 1 na internet, teve um troféu concedido ao Alonso na premiação da FIA. Alonso e Hamilton, uma aula de pilotagem do espanhol, segurou a Mercedes por 2 voltas. O Hamilton só conseguiu passar na volta 65. Sensacional, Fernando Alonso. E o Ocon, vencendo o GP da Hungria, com Vettel espetacular com a Aston Martin em segundo, e o Hamilton ainda conseguiu a 3ª colocação. Vejam bem, o carro fantástico da Mercedes. O Vettel foi desclassificado dessa prova porque não tinha no tanque 1 litro de gasolina de combustível na Aston Martin para o teste, né? Depois levaram o carro da Aston Martin lá para a Inglaterra, fizeram de tudo. Aliás, o carro foi para a França, né, antes de para a própria FIA, e não conseguiram tirar nenhum tipo de combustível da Aston Martin. O Vettel foi desclassificado desse excelente segundo lugar. Tivemos o GP da Bélgica, 29 de agosto. Essa corrida foi uma das mais polêmicas da temporada, porque o regulamento e o Michael Masi já atuaram com a corrida aí. Vamos ver apenas o trecho da vitória do Verstappen com Russell em segundo e Hamilton em terceiro. Corrida polêmica. O Michael Masi apenas deixou que os carros completassem 3 voltas após esperar 3 horas aí para começar a prova. Após 3 voltas completadas, todo mundo teve meio ponto, meia pontuação, melhor dizendo, marcada. Essa corrida deveria ter sido cancelada, porque não tinha condições a pista e não
essa procissão atrás do safety car que gerou toda essa polêmica, mais uma, na Fórmula 1, e o Verstappen acabou ganhando a prova, 12,5 pontos para ele, metade do valor total. Depois tivemos o Grande Prêmio dos Países Baixos, em Zandvoort, na Holanda, corrida da casa de Max Verstappen, voltando ao calendário após 30 anos. Primeira fila com Verstappen na pole, Hamilton em segundo, circuito lotado, e na largada o Verstappen largou muito bem, abriu do Hamilton e do Bottas, e depois do pit, na volta 21, o Verstappen ultrapassou o Bottas na volta 31 e assumiu a liderança. Na volta 66, o Pérez brigava com o Norris pelo 9º lugar. Vejam que dois competidores aí de ponta andando lá para trás. E o Hamilton colocou os pneus macios na penúltima volta para tentar o ponto da volta mais rápida e conseguiu. E o Verstappen teve a vitória de sua vida, podemos dizer assim, em casa, voltando à Holanda, a Fórmula 1, e o Hamilton em segundo com a melhor volta e o Bottas em terceiro, os dois carros da Mercedes. Grande Prêmio da Itália, 14ª etapa do Mundial. Corrida que teve um acidente aí que nós vamos acompanhar. Ao final da reta, Daniel Ricciardo ganhou a posição de Max Verstappen. Ricciardo mostrando força já nesta corrida na Itália. E o Verstappen dividiu a segunda chicane com o Hamilton. O inglês deu uma saída de pista e voltou. Nada demais no meu entender. E aí o Giovinazzi, tocado lá atrás pelo Sainz, acabou batendo com a Alfa Romeo. O Hamilton, que tinha parado na volta 25, vem saindo dos boxes aí, e o Verstappen, como teve um pit ruim, não conseguiu fazer o undercut, foi para cima do inglês, os dois se tocaram, e um dos acidentes do ano foi esse aí, culpa 100% de Max Verstappen. E sem Verstappen, Hamilton, e a briga ficou entre Ricciardo, Leclerc e Norris, o próprio Pérez e o Bottas, e a vitória do Daniel Ricciardo e da McLaren, com Norris em segundo e Pérez em terceiro na Itália. Verstappen trocou o motor para o Grande Prêmio da Rússia em Sochi, a 15ª etapa do Mundial, foi para o último lugar, além dos 3 lugares no grid que perdeu, já tinha perdido, por ter causado o acidente na Itália. O Norris na pole com Sainz em segundo, mas o Sainz acabou ganhando a posição do Lando Norris, e aí o Norris recuperou essa posição na sequência, e com 4 voltas para o final nesse GP da Rússia, o Norris não quis trocar pneus, acabou a chuva caindo muito forte, o Hamilton trocou pneus e retornou à prova para vencer. O Norris saiu da pista, acabou voltando para trocar os pneus, ficou apenas na 7ª colocação, o Lando Norris. Isso que aconteceu no GP da Rússia, a vitória número 100 de Lewis Hamilton, hein? Uma marca importantíssima lá na Rússia para o inglês da Mercedes. Eu volto semana que vem com mais 5 provas do Campeonato Mundial de Fórmula 1, aqui no Auto GP. Até lá! Tchau! E agora no AutoGP, um super carro que acelera forte. Com vocês, a Ferrari Sergio. A nave alcança a velocidade máxima de 320 km por hora. Faz de 0 a 100 km em apenas 3 segundos, graças ao motor V8 4.5 de 605 cavalos, associado à transmissão de 7 marchas de dupla embreagem. A Ferrari Sergio foi criada em parceria entre a empresa de Maranello e a Pininfarina em homenagem ao lendário designer. Foi montada sobre a mesma base da 458 Speciale. A traseira tem lanternas circulares em vez de rasgadas e um novo sistema de escape. O interior traz detalhes em couro, bancos com acabamento em alcântara e fibra de carbono. Seguindo o DNA esportivo, o volante conta com base reta e logotipo Sergio no painel de instrumentos. A Ferrari Sergio nasceu como conceito em 2013. Apenas 6 felizardos possuem um exemplar desta joia sobre rodas em todo o mundo. Daqui a pouco, a expectativa do piloto Ney Faustini para as 1000 milhas Chevrolet Absoluta. O AutoGP volta já!
Ele é um dos pilotos mais experientes em atividade no país. Ney Faustini é apaixonado por automobilismo desde a infância. Talvez eu tivesse uns 5 anos, eu fui com minha mãe visitar uma amiga dela e tinha uma televisão ligada, era TV preto e branco nessa época ainda, e estava passando uma corrida com uns carros de Fórmula. Eu imagino que deva ter sido as 500 milhas de Indianápolis, alguma coisa assim. E quando eu vi aquilo passando, aqueles carrinhos, aqueles carros com a roda de fora, eu imaginei já que era uma coisa que eu tinha que eu teria vontade de fazer. Um dia aquilo me despertou um interesse muito grande, né? Depois da aula eu ia para Interlagos, demorava um tempão para você chegar em Interlagos, ia de ônibus, eu era garoto, adolescente, e ia assistir treino, assistir corrida, né? E sempre que possível arrumava um tio ou próprio meu pai que ficava insistindo para que me levassem para ver corrida, né? Ao longo de mais de 50 anos de carreira, este empresário e piloto paulistano, radicado em Santos, acumula importantes conquistas em várias categorias. Ney Faustini tem um nome no automobilismo brasileiro, inclusive no auge realmente na Stock Car Brasil, 85, 86, sempre fazendo um brilhante trabalho. Em demais campeonatos, né? Correndo ao lado de grandes pilotos, às vezes em dupla com grandes pilotos também como ele. E é uma história muito rica, né? E essa tradição aí do Ney, né? Trazendo mais uma vez agora as 1000 milhas, é muito legal de ver, né? Um renascimento, sempre o renascimento do automobilismo esportivo do Brasil, né? Ney Faustini foi o primeiro a confirmar presença nas 1000 milhas Chevrolet Absoluta 2022. Terá como companheiros de equipe o filho Neizinho Faustini e Denísio Casarini, experiente piloto em várias modalidades. E é um piloto campeão em tudo que participou. Foi campeão de jet ski, é campeão do Rally dos Sertões, bicampeão do Rally dos Sertões na categoria UTV. É um piloto rápido e é um piloto acostumado a poupar equipamento. A equipe vai disputar a prova de gala do automobilismo brasileiro com o protótipo ABS 01 Chevrolet. O amarelinho já foi testado em 2 competições. Esse carro é um carro aberto, é um protótipo tubular com um motor Chevrolet V8 de cerca de 600 HP, 600 cavalos. Tem um câmbio sequencial de 6 marchas e é um carro que pesa 1.050 quilos, é um peso-potência bastante interessante. A preparação inclui treinos pilotando um kart 2 vezes por semana no kartódromo de Interlagos, muitos deles ao lado do filho Neizinho. Serão 12 horas de prova em Interlagos. Os 3 pilotos da equipe Chevrolet Absoluta vão se revezar nos 1.650 quilômetros de disputa. O preparo físico você tem que ter para ter um desempenho perfeito durante 1 hora que você está no carro e uma recuperação para você assumir o posto novamente depois que tiver o revezamento com os pilotos. Apesar de toda a experiência, Ney Faustini está otimista para disputar a prova clássica da Endurance brasileira neste ano. Para ele, certas competições sempre dão um frio na barriga apesar da longa experiência. A hora que a bandeira abaixa, que a luz vermelha apaga e que a corrida inicia, toda aquela ansiedade que você tinha, ela vai embora. Aí você está focado e você esquece de tudo que você está fazendo ali é foco total naquilo, na pilotagem. Eu acho que nós temos grande chance de ganhar a prova na geral. Temos grande chance.
Deve ter 2 ou 3 carros mais rápidos que o nosso, mas a gente está apostando também na durabilidade do equipamento. E o AutoGP fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações e se inscreva no nosso Instagram, programa.autogp. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá. Tchau. Programa AutoGP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Colorado Concept, Bom Tempo, expresse seu interior, Monetai, alta performance em investimentos, Reliance, agenciamento e serviços portuários, Anchieta Condomínios e Toledo Corretora de Seguros, 41 anos ao seu lado.